Olá, turma, tudo bem? Então, na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre sistema de informações em saúde e um pouquinho das nossas rotinas, né, como técnico de enfermagem. Então, as informações do paciente que são geradas durante todo o seu período de internação vão constituir um documento que é denominado de prontuário, tá? Então, conforme o Conselho Federal de Medicina, né, o prontuário consiste em um conjunto de documentos que são padronizados e ordenados, que são provenientes, então, de várias fontes, destinadas, então, ao registro dos cuidados dos profissionais prestados ao paciente, tá? Então, o prontuário é do paciente, tá? A gente não fala prontuário médico, prontuário de enfermagem, tá? E não é prontuário hospitalar. Prontuário é do paciente, tá? Então, a origem do prontuário no Brasil, já em 1943, o Hospital de Clínica na USP, né? Através dos serviços de arquivos médico de estatísticas, né, surgiu o prontuário, né? Em Santa Catarina, a Santa Casa dos Santos adotou o serviço em 1945. Então, o que ele é o prontuário? Né? Um documento único, né? Constituído, então, de um conjunto de informações, que são eles sinais, imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos, situações sobre a saúde, então, do paciente, da assistência prestada a ele. Tem caráter legal, sigiloso, científico, que possibilita, então, a comunicação entre os membros da equipe multiprofissional, né? A continuidade da assistência prestada ao indivíduo, ao paciente, tá? Então, o prontuário ele é um documento de grande valia, né, que serve, então, para o paciente, né, então, os dados contidos possibilitam, então, um atendimento, diagnóstico e tratamento mais rápido, eficiente e econômicos para esse paciente, né. Então, as anotações que são existentes podem dispersar ou simplificar, então, interrogatórios e exames complementares, né, reduzindo, então, o custo do atendimento e o tempo de permanência desse paciente neste hospitalar, né, neste hospital. Também é um grande instrumento, então, de defesa, né, em casos de possíveis prejuízos e de reivindicações de direitos perante, então, ao médico, ao hospital e ao poder público, tá? Então, é de grande valia para o paciente também. Então, para o médico, tá? Desde que contém, então, os dados convenientes registrados, torna-se, então, um importante papel para o diagnóstico e tratamento do paciente também, tá? O hospital, tá? Através do prontuário, ele tem maior flexibilidade quanto às transferências altas, baixo a média de permanência hospitalar, né? De internação. Auxilia na qualidade dos serviços prestados, na coleta de dados para fins estatísticos, reduz o uso indevido de equipamentos, né, e serviços, porque vai estar tudo anotado no prontuário. É um documento também para a defesa da instituição, né, do hospital, quanto a possíveis acusações. Permite a qualquer tempo, né, conhecimento exato, então, sobre o tratamento que foi feito no paciente, o resultado que foi alcançado. Demonstra também o padrão de atendimento prestado, né, nesse hospital. Serve também como fonte de pesquisa, né? Ele fornece, então, elementos de casos diversos, de variáveis antecedentes, facilita, então, o estudo de diagnóstico, avaliação terapêutica, serve também como campo de pesquisa e fonte para os diversos dados estatísticos, tá? Tem bastante... serve como pesquisas desde para trabalhos de conclusão de curso, né, os TCCs, quando é realizado pesquisas em cima de prontuários, tá? Para a equipe de saúde também serve, tá? Como um objeto de informações, tá? Permite tanto a equipe de enfermagem ter condições para realizar, então, um plano de cuidado para esse paciente, tá? De cuidados atualizados. Ele é eficiente também para a comunicação, né? Entre os profissionais, tá? Sendo que de todas as classes que atendem o profissional, tá? Tem acesso ali ao prontuário para registrar, então, as suas anotações. Então, o prontuário ele é composto, então, da ficha de internação do paciente, né? Da autorização de internação hospitalar,
prescrição médica com dados clínicos, história, registro, diagnóstico, prescrições, ocorrências, evolução, anotação e relatório da assistência de enfermagem, tá? Registro de outros profissionais como nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, enfim. É composto também pelo resultado dos exames laboratoriais, exames complementares como exames de imagens, raio-x, ressonância, tomografia, né? Tem folha, né, de controle de material cirúrgico, cópia dos atestados e as solicitações dos exames, radiografias em gerais, né? Também no prontuário de doador de órgão, né? Também tem termo de declaração de morte encefálica, de doação de órgãos, enfim, né? Tudo que é referente ao paciente fica no prontuário dele, tá? Então, as finalidades, né, do prontuário é ter relato, então, por escrito, né, das observações do paciente, contribuir, então, com informações para o diagnóstico médico e de enfermagem, tem informações, então, para o planejamento do plano de cuidados da enfermagem, fornece elementos, então, para auditoria de enfermagem, elementos para pesquisa, para avaliação, então, da qualidade e continuidade do tratamento, fonte de aprendizado também, né? E também serve como meio de prova, né? De base legal, tanto para o paciente como para o hospital. Então, tem algumas regrinhas gerais, então, para as anotações nos prontuários, né? Então, no horário da manhã e da tarde, das 7 da manhã às 19 horas, tudo que é registrado no prontuário deve ser feito, então, em azul. E no horário da noite, das 19 às 7 da manhã, em tinta vermelha, tá? As anotações devem ser sucintas, descritivas, né? Deve-se utilizar, então, termos objetivos, né? De fácil compreensão, termos técnicos. Anotar sempre o que foi visto, ouvido, né? Sem interpretação pessoal, né? Não rasurar ou aplicar corretivos nos prontuários. Corrigir os erros imediatamente, né? Registrar, então, os fatos sempre em ordem cronológica, né? Em tempo real. Você fez o procedimento, você fez o curativo, você vai registrar, já vai anotar no prontuário em tempo real, tá? Nunca deixar espaços em brancos, né? Linhas em brancas. Em prontuários que são manuscritos, né? Usar caneta e letra legível. Sempre no início da anotação, né? Iniciar com o horário, né? E no término da anotação, né? Com a assinatura e o número do Corém. Usar somente as abreviaturas que sejam autorizadas e que sejam protocoladas na instituição. Tem algumas instituições que já não fazem mais uso de abreviatura, que tem que ser tudo escrito por extenso, né? Fazer as anotações em tempo real, com frequência, e nunca alterar as anotações já feitas. Então, sempre realizada logo após o cuidado prestado, né? Se você deixar para redigir tudo no final do plantão, pode ser, então, que você não vai conseguir pôr em ordem, porque de outro profissional já anotou no tal horário, tá? Então, sempre em ordem cronológica, tá? Lembrando que o tempo de guarda do prontuário do paciente é de 20 anos, tá? Então, algumas obrigações legais da enfermagem, tá? Então, são deveres de todo o pessoal da enfermagem manter perfeita anotação clínica de tudo que for relacionado com o paciente, tá? Todo o cuidado de enfermagem. A sistematização da assistência da enfermagem, né, a SAI, deve ser registrada formalmente no prontuário do paciente, devendo ser composta, então, pelo histórico de enfermagem, o exame físico, o diagnóstico, a evolução da assistência de enfermagem e o relatório de enfermagem. Sempre manter sigilo sobre fato que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, tá? Exceto nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida do seu representante legal, tá? Isso é bem importante, tá? Vamos ser éticos, ter sigilo com a nossa profissão. Permanece, então, o dever do mesmo, né, do profissional de enfermagem, quando o fato seja de conhecimento público ou em caso de falecimento da pessoa envolvida, tá? Então, não é porque a pessoa morreu ou porque
toda a população já sabe, né, por exemplo, o paciente que tem HIV, tá? Se esse, mesmo que for de conhecimento da população ou que esse paciente venha a falecer, tá? Mantém-se o sigilo sobre o paciente, tá? Sempre lembrar disso. O fato sigiloso deverá ser revelado em situações de ameaça à vida e à dignidade, na defesa da própria ou atividade multiprofissional, quando necessária a prestação da assistência, tá? Apenas nessas situações. E o profissional de enfermagem intimado como testemunha deverá comparecer perante a autoridade e, se for o caso, declarar as suas razões éticas para manutenção do sigilo profissional, tá? O que não pode constar, então, no prontuário do paciente, tá? Linguagem chula, acusações diretas ou veladas a outros profissionais de saúde do hospital, né? Deficiência de descrição, o resumo exagerado, tá? Nunca resumir exageradamente um fato, né? Sempre conter anotação de forma que se entenda o fato ocorrido, tá? E também exagero de descrição também não deve conter, tá? Porque acaba que fica exagerado demais e você acaba que não entende também o que você quis dizer. Então, vamos falar um pouquinho sobre as técnicas de enfermagem, né, os métodos de trabalho e a rotina do técnico de enfermagem, tá? Então, os objetivos das técnicas, né, deve-se adotar, então, um roteiro para execução dos cuidados da atividade, visando melhorar, então, a qualidade da assistência prestada a esse paciente, né? E pode ser classificado, então, em objetivos relacionados à segurança, conforto e economia, tá? Então, a segurança, né, os cuidados, o objetivo, então, prevenir acidentes, quedas, lesões, queimaduras, né, erros e esquecimentos, infecções hospitalares, né. No que se refere ao conforto, tem por finalidade, então, evitar posições incômodas, ruídos desnecessários, lesões por pressões, né, excesso de calor ou frio, entre outros fatores, então, que incomodam, né, o paciente, como má iluminação, odor, entre outros. No que se refere, né, à economia, né, procurar, então, reduzir os custos, poupando, então, o tempo, né, simplificando, então, as ações e execuções, então, dos métodos, organizando, né, a nossa rotina de trabalho. Quanto ao trabalho, evitar movimentos desnecessários. Quanto à economia de material, né, usar o material adequado, de modo correto, mantendo sempre em ordem, né, os materiais. Então, para racionalizar, né, as prestações dos cuidados, né, sugere-se, então, conversar com o paciente, explicar o que vai ser feito, né, por mais simples que seja o procedimento, né, preparar o ambiente, proporcionar, então, uma iluminação adequada, ventilação, sempre proporcionar privacidade, né, ao paciente, se necessário, colocar biondos, né, desocupar, então, a mesinha de cabeceira, né, vai lavar as mãos, separar e organizar o material colocando na bandeja, tá? Sempre executar, então, o cuidado mantendo a postura correta, né, observar o paciente, né, interagindo com ele. Deixar, né, o paciente sempre confortável, um ambiente de sua ordem, providenciar logo após a limpeza e a ordem do material, e após lavar as mãos, tá? Sempre fazendo a anotação de enfermagem referente a todos os cuidados que foram prestados e feitos, tá? Então, qual que é a nossa rotina, né, de enfermagem, né, no início, então, do nosso plantão, tá? Então, a gente vai receber do colega, né? Então, a gente vai chegar no serviço, a gente vai encontrar o colega que vai passar plantão para nós, tá? Então, a gente vai tomar conhecimento das ocorrências que ocorreram no plantão do nosso colega, né? Vai ser realizada, então, a leitura do livro de relatório geral, né? Quando estiver na instituição, né? Obedecer, né, a escala diária dos leitos, né, conforme, então, o paciente que você vai ficar cuidar no horário. Fazer as anotações claras e legíveis de todos os cuidados prestados e de todas as observações feitas, lembrando de sempre com assinatura e número do correio no final, né, cumprir as rotinas e normas estabelecidas.
Sempre que necessário, que tiver dúvidas, né, solicitar então a presença do enfermeiro. Atender sempre a chamada do paciente, tá? Por mais né, que seja por pouca coisa, sempre atender, tá? O paciente nunca vai chamar se não for necessário. Preparar a unidade, então, para admissão de paciente, receber o paciente, preparar o paciente para alta ou para transferência. Em caso de óbito, preparar o corpo, encaminhá-lo para o necrotério, né? Realizar higiene oral, higiene corporal, mudança de decúbito, prevenção e tratamento de lesões, lavagem intestinais, aspirações, verificação dos sinais vitais, né, de rotina ou conforme estabelecido, assistência em parada cardiorrespiratória, lavagem gástrica, aplicações de compressas, colocação de eletrodo, realizações de tricotomia, né? Preparo e administração de medicamentos, preparo de paciente para realização de exames, instalação de oxigenoterapia, coleta de material para exames, né? Fornecimento de colocação e retirada de comadre e papagaio quando solicitado pelo paciente, encaminhamento de material para a central de materiais de esterilização, observação e registro dos aspectos de eliminações intestinal, né? Eliminação vesical, auxílio em pequenas cirurgias como traqueostomia, punção de veia profunda, auxiliar em curativos grandes, em sondagens vesicais, tá? Essas são algumas das rotinas, né, dos técnicos. Auxiliar o paciente em todas as ações que ele não conseguir executar sozinho, conservar todo o material da unidade, né, comunicar ao enfermeiro a falta de qualquer material, medicamento, as intercorrências que ocorreram, participar de cursos, trabalhos e pesquisas que são realizados no hospital, em serviço noturno, né, obedecer à escala de descanso, né, participar das reuniões com chefia sempre que for convocado, tá? Essas são algumas das nossas rotinas do técnico de enfermagem, tá? Então, a unidade do paciente. O que vem a ser a unidade do paciente? Então, é todo o espaço, né, físico hospitalar onde o paciente permanece a maior parte do tempo durante o seu período de internação. Então, ele é basicamente composto por cama, mesa de cabeceira, a cadeira, a escadinha, a mesinha de refeição, tá? Isso é basicamente, então, a unidade do paciente, tá? Então, como que é realizada, então, a limpeza da unidade, né? Então, a limpeza hospitalar é o processo, então, da remoção de sujidade, né, mediante a aplicação de ação ou energia química, mecânica ou térmica num determinado período, né, de tempo, tá? Então, a gente tem o tipo de limpeza concorrente, que é realizada, então, diariamente, tá? Geralmente, então, no horário, então, que o paciente vai, então, para o banho de aspersão ou durante o banho de leito, né? É realizada, então, a arrumação da cama, limpeza de parte do mobiliário e da unidade do paciente, tá? Já a limpeza terminal, ela é realizada de todo o mobiliário e unidade do paciente, tá? Geralmente, então, por ocasião de óbito, alta ou transferência desse paciente, tá? Sempre utilizar, então, movimentos simples, amplos, em um só sentido, né, para a limpeza desses locais. Fazer uso, então, da mecânica corporal, né, observar a sequência da limpeza, né, sempre do mais limpo para o mais contaminado, evitar sujar áreas que já estejam limpas, né. Na arrumação da cama, né, proporcionar conforto e segurança ao paciente, economia de tempo, evitar a fadiga da enfermagem. A gente tem, então, 4 tipos de cama, né? A gente tem a cama fechada, né? Cama aberta, cama com paciente acamado e cama do operado, tá? Então, a cama fechada é uma cama simples, né? Que esteja desocupada, que aguarda o paciente, né? Chegar. Cama fechada, tá? Então, o que tem, né? Então, é necessário, então, colcha, lençol de cima, fronha, o lençol traçado ou móvel, né? Lençol de baixo, toalha de banho e de rolo. Na cama aberta, né? Então, é a cama que está sendo ocupada por um paciente que pode deambular, tá? Então, o paciente, por exemplo, está caminhando pelo hospital e a cama dele, então, está aberta, tá? Então, a cama que tem paciente, né?
Então, aqui também o material utilizado, tá? Para troca de cama. A cama aberta com o paciente acamado é a cama que está sendo ocupada, né, por o paciente, na qual o paciente está deitado nela. A cama aberta com o paciente acamado também, que tem o material necessário para troca de material de cama, tá? A cama do operado, tá? É feita então a cama para aguardar o paciente após o procedimento cirúrgico, tá? Aqui também é o material utilizado. Aqui então tem como fazer as dobraduras, tá? Para nos lençóis, então, para realizar a troca de roupa de cama, tá? E eu vou mandar para vocês também um videozinho bem legal explicando como realizar então a troca, então a arrumação da cama para os pacientes. Se ficou alguma dúvida, pessoal, estou à disposição, tá? É só chamar. Bons estudos para vocês.